Graças a Deus, graças ao bondoso Deus, nessa noite nós estamos aqui unidos, reunidos, aleluia, em um propósito, tá certo? Um propósito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem citar qual é o tema do nosso seminário? Marcos 5, 28. Que diz o quê? Porque dizia: se eu apenas me tocar a veste, ficarei curado. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Qual é o tema do seminário? Seminário Cura Divina, em busca do milagre. Em busca do milagre. Irmãos, só preste atenção, tá certo? É uma negócio bem dinâmico que nós estamos fazendo, sem muito arreio, sem muita coisa, até porque, irmão, o Evangelho, irmãos, ele é simplicidade, tá certo? Aí a gente sem muito arreio, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem apostila. Amém, igreja? O certificado, os irmãos, se lembra qual é? A prática. A prática. Quando você coloca em prática, você está recebendo o seu certificado. Porque todos os cursos, todo seminário, no final se recebe o certificado, tá certo? E o nosso certificado, irmão, é um certificado da prática. Quando você pega esse conteúdo e coloca em prática, você recebeu o seu certificado. Diga amém. Amém. Certo? Eu não podia vir mais para frente um pouco. Vem com essa cadeira aqui, vamos para aqui, vem para cá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Diga graças a Deus. Graças. Irmãos, a gente estamos, irmãos, estudando, irmãos, a respeito, na verdade, dessa passagem de Marcos capítulo 5, que a gente vamos ler mais uma vez aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos espremer esse texto até sair, não sangue, não é verdade? Mas sair os benefícios que traz para a nossa vida, tá certo? Marcos capítulo 5. E a gente vamos ler o versículo 25, né? Vocês não encontraram? Vamos ler o 24, né? E grande multidão o seguia e compelindo, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia na mão de vários médicos, e tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem com nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vinha por trás dele, por entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque dizia, se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu-se no seu corpo estar curado daquele flagelo. E Jesus, reconhecendo diante dele que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu os discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes que me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver isso, então a mulher, tremendo e temendo, considera que nela operado, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Irmãos, a gente tem esse tema aqui, na verdade, cura divina, esse seminário cura divina, e colocamos aqui em busca do milagre. Tem muitas coisas, irmão, que a gente tem que apagar. Porque quando a gente apaga, a gente não vê mais, e a
a tendência, irmãos, não é assim, lembrar-se. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que apagar, certo? Tem que deletar, tá certo? Eu vejo que muitas das vezes se é ensinado, meu irmão, eu já vi várias pessoas dizendo assim: não, irmãos, você não vem buscar, não, você tem que buscar Jesus, não venha buscar milagre, não, a gente vem buscar. Eu já vi várias vezes, os irmãos também acho que já ouviram, não venha buscar em busca de Jesus. Mas aquela mulher, irmãos, ela tinha um propósito, e o propósito era ser curada. Logo ela foi buscar o quê? A cura. E a cura estava em quem? Jesus. Logo é uma sequência. Logo ela foi buscar a cura que estava em Jesus. Amém, igreja? Amém. Portanto, isso é dentro das nossas necessidades. Se dentro da nossa necessidade, a gente está com uma necessidade, a gente vai buscar Jesus, na verdade, irmãos, dentro daquela necessidade. Isso não está falando de adoração que você vai vir para o culto adorar. Não, a gente está falando aqui de algo específico. Ou seja, de algo direto. Os irmãos entendem assim? Logo quando você se dispõe para um seminário como esse, logo você quer alcançar de Deus alguma coisa. Aleluia. Entendeu, meu irmão? Não está falando que você deixou de buscar Jesus para buscar um milagre, um possível milagre. Os irmãos estão entendendo? Não se trata disso. Por isso que tem coisas que a gente tem que apagar na nossa mente. Deletar. Tá certo? Amém ou amém? Amém. Portanto, aquela mulher foi buscar, na verdade, o milagre e sabendo que o milagre estava com Jesus. Por quê? Se a gente for olhar aqui, a Bíblia diz que ouvindo falar, entendeu? Ela ouviu falar de Jesus, dos que Jesus ia fazendo. Logo, ela quando ouviu falar, ela disse: pronto, já fui em vários médicos, não tive o resultado que eu esperava. Logo, esse homem que eu vi que ele pode fazer milagre, tem feito vários milagres, logo eu vou também receber o meu milagre. E aí ela traçou todo aquele seu objetivo, tá certo? Porque a nossa vida tem que ter objetivo, nós temos que ter direção, nós temos que ter planos e projetos para alcançar, porque fé não é uma fé louca, não é uma coisa doida, não, é uma fé inteligente. E dentro da sua inteligência ela traçou um plano. Qual é o plano? De entrar no meio da multidão, sem ser percebida, e tocar nas cordas, lá embaixo, no vestido de Jesus. Pronto, foi o que ela planejou. Tá certo? Deu certo, sim ou não? Sim. Deu certo, foi batata. Amém? Portanto, ela fez isso e logo obteve o resultado desejado. Porque a fé é o quê? Não, a fé desejada, a fé sempre espera resultados positivos. Amém. Tá certo? Bota isso na cabeça. A fé sempre espera um resultado positivo. Amém? Tá certo? Você vai para o médico, aí você vai naquele suspense. Tá certo? Vamos supor, você vai fazer um exame e você não sabe o que está no exame. Você está naquele suspense, sim ou não? Sim. Pronto. Aí você está naquele suspense. Já quando é mediante a fé, já é diferente. A fé vai esperar um resultado o quê? Positivo. Tá certo? Um resultado positivo. É isso aí. Você está entendendo? Aí você tem que saber dividir. Aí pronto. Quando é uma ação de fé, resultado positivo. Quando o cara mais com fé, ele vai esperar o que vai acontecer ali, que você nem sabe direito. Tá certo? Tem pessoas que fazem um exame, diagnosticado com uma doença, tem negócio todo, faz um exame e já bota na cabeça, já fica pensando mal. Ele já vai presumindo o mal, e muitas das vezes o mal acontece porque ele presumiu, e às vezes não. A gente sabe que tem os ataques espirituais que trazem o mal para a vida da pessoa. Entendeu? E mais a pessoa presumindo. E mais a pessoa, meu irmão, rodeado de um sentimento que chama-se medo. Então, mas a fé, eu queria que você dissesse, a fé é o quê?
Firme fundamento. Tem que estar ligado no que a gente está falando. Amém? A fé é o quê? Espera resultado. Sempre espera um resultado o quê? Positivo. Certo? Aquela mulher tem fé? Sim. E ela esperava o quê? Resultado positivo. Tanto que ela tocou e sentiu no seu corpo o resultado. O resultado é positivo. Logo, ela foi saindo. Por quê? Porque ela já alcançou aquilo que ela queria. Esse é o propósito. Tá certo? O resultado positivo. A nossa vida, meu irmão, é um projeto grande, porque em meio a essa engrenagem que se chama Evangelho, Reino de Deus, na verdade, nós estamos inseridos nesse reino e a gente tem que saber quem somos. Eis uma das questões, irmãos, que as pessoas quebram muito a cabeça, porque não se encontraram ainda, apesar de tantas coisas, não se encontraram ainda em quem somos no reino de Deus. A Bíblia está cheia, na verdade, meu irmão, de indicação, quem somos no reino de Deus. Quem somos no reino de Deus? Quem somos nós no reino de Deus? Amém? O que Deus fez por nós? Na verdade, o que é que Ele nos garante? Tá certo? É essas coisas. Amém? Amém. Portanto, fica bem apercebido, irmãos, na palavra de Deus. E outra coisa, porque, olha, acontece, irmão, algo que muitas das vezes dificulta muito as pessoas ter uma visão e seguir por ela. Por quê, irmãos? É a respeito do ouvir. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Ouvir a palavra de Deus. Tá certo? E principalmente nas coisas específicas. Tá certo? Se você está querendo ter uma cadeira, um exemplo, bem claro, uma cadeira, aí a fé que vai estar sendo ministrada na palavra, tá certo? É uma fé direcionada para aquilo que você quer, que é o quê? A cadeira. Você está entendendo? Aí se você sempre ouvir esta palavra, tá certo? Está direcionando para você receber a cadeira, não tem nada. Graças a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Vou continuar no exemplo. Agora você está precisando de uma cadeira, mas aquilo que você escuta, entendeu? Está divergindo daquele ponto que você queria. Aí vamos supor que aquela palavra que você está ouvindo, na verdade, direciona uma bateria. Mas você quer o quê? A cadeira. Você quer o quê? A cadeira. E a palavra dirigindo você para a bateria? Você está entendendo que vai ficar um negócio meio congestionado? Fica meio congestionado, aí o tempo passa e você espera na cadeira, não é verdade? E querendo obter algo que lhe traga a vida para você receber a cadeira, você está recebendo algo que muitas das vezes está direcionando você para outra coisa. Isso acontece com frequência no meio do Evangelho. Tá certo? Por isso que, na verdade mesmo, a palavra da fé, irmãos, ela é muito importante. Por isso que a gente temos que ter muito cuidado nas coisas que ouvimos, para que não, meu irmão, venha trazer. Muito bem, nós vamos ganhar tempo, irmão, bem tempo. E eu queria frisar algo aqui, que a gente já falou várias coisas aqui a respeito dessa mulher. A mulher não podia tocar, a mulher não podia ser tocada por causa do seu flagelo. Os irmãos sabem, a gente já explicou várias vezes a respeito, na verdade, daquele fluxo de sangue que ela tinha, e como Jesus era reconhecido como rabi, como mestre, entendeu? Ela não podia se dirigir a ele daquela forma, tocando nele, tá certo? Por isso que causou aquele rebuliço todinho quando Jesus tocou no esquife, tá certo? Porque ele não podia tocar no esquife, porque era morto, tá certo? E o sacerdote não podia tocar em algo morto, para que ele não se contaminasse. Aí teve todo aquele reboliço, porque Jesus tocou no esquife, o menino teve todo aquele reboliço, e assim, muito bem, por causa das tradições. Aí agora a mulher vai e toca em Jesus sem poder tocar, tá certo? Não podia ser tocado, teve aquela estratégia que ela usou,
Você está entendendo, irmão? A sua fé sobressaiu, a verdade é essa, a sua fé sobressaiu. Jesus termina dizendo no versículo 34, na verdade, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e seja livre do teu flagelo ou do teu mal, tá certo? Aquela mulher, irmãos, era uma mulher muito de fé, apesar que ela não sabia que tinha fé, entendeu, meu irmão? Estava faltando só uma conexão. Por quê? Porque era uma mulher batalhadora. Se ela foi atrás do médico, porque ela queria solução, ela não se entregou. A verdade é essa. Eu não estou aqui para falar mal do médico nenhum. Pelo contrário. Amém, igreja? Porque tem gente que se entrega, não é? Nem no médico vai. Não é assim mesmo. Nem no médico vai. Não, ela pegou tudo que tinha e gastou. Por quê? Porque ela queria ser curada, queria ser livre daquele mal. Aí foi atrás, batalhou, entendeu? Mas teve um dia, entendeu, meu irmão? Ela já não tinha mais muita condição mais, mas teve um dia que ela ouviu falar de Jesus. Aí a fé que ela tinha, porque ela era uma mulher de fé, porque Jesus disse isso, ela era uma mulher de fé, aí juntou-se a sua fé na conexão certa, que era quem? Em Jesus. Amém ou não amém? Portanto, todos nós, irmãos, nós recebemos, temos fé e aí recebemos. Na verdade, a Bíblia diz que ele repartiu conosco a fé. Amém? Aí juntou-se aquela conexão, deu certo, e lá não aconteceu. Muito simples. Amém? Mas eu queria que você observasse algo comigo aqui. Eu queria que o versículo é o 33. Eu queria que você lesse aí na sua tradução para me ver como é que está escrito, por favor. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Tem uma tradução? Mesmo? Então a mulher amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Amém? Vamos olhar para cá, presta atenção. Esse é o cerne hoje daquilo que nós vamos falar. É isso aqui o cerne do que nós vamos falar. Tá certo? Então a mulher atemorizada, diz a minha tradução, atemorizada e tremendo, ela ficou atemorizada e ficou trêmula. Por quê? Porque Jesus estava dizendo quem me tocou. Quem me tocou. Era como se ela dissesse assim, se eu for descoberta agora, e agora? Pronto, eu vou presa, vou fazer. Essa tradução aqui diz assim, pastor. Então a mulher com medo e até mesmo tremendo, sabendo o que havia sido feito a ela, veio, caiu diante dele e lhe disse toda a verdade. Amém, gente? Por quê? Porque qual era o temor dela? O temor dela, irmã, é porque ela não podia tocar. E por isso que ela se jogou aos pés de Jesus. Amém? Aí eu quero frisar esse ponto aqui, porque esse ponto aqui é um ponto crucial, meu irmão, para que a pessoa, às vezes tem tanta pessoa que já recebeu o milagre, porque ela tinha recebido o milagre, mas mesmo assim ela ficou apavorada com aquela situação. Agora, você está entendendo? Porque na verdade mesmo, como nós estamos falando de cura divina, irmão, a cura divina é algo que ela veio para a gente, porque isso já estava profetizado. Amém? Isaías diz o quê? E verdadeiramente ele tomou, ele não vai tomar, ele tomou, porque senão o texto dizia, o presente e futuro dizia o quê? E ele vai tomar sobre si as nossas enfermidades. Mas não está dizendo no texto, o texto está dizendo que, e verdadeiramente, Jesus não era nem nascido aqui, viu? Ele não era nem nascido. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Quer dizer, quando Jesus Cristo veio aqui, na verdade, em pessoa, em carne, ele pagou o sacrifício, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e pronto. E disse que ali já estava consumado tudo. Tá certo? Quer dizer que ele cumpriu tudo aquilo que estava prescrito sobre ele. Você está entendendo, irmão?
Quer dizer que, aonde foi que nós fomos curados? Entendeu, meu irmão? Bem antes. Bem antes, profeticamente. E como isso, agora, como foi que isso entrou em vigor? Entrou em vigor quando Cristo desceu aqui na terra e começou a operar os milagres e foi sancionado de uma vez quando ele ressuscita. Você entende? Mas a mulher recebeu aqui a cura. Porque o que eu estou pregando aqui, meu irmão, é uma revelação. Tá certo? Se você for olhar direito aqui, você não vai compreender isso. O que eu estou falando aqui é revelação profética. Por isso que você tem que estar desarmado de si mesmo para você absorver isso. A mulher foi curada. Tá certo? Estava no tempo de Jesus também, foi curada, mas no entanto, porque ela não poderia fazer aquele ato, ela começou a ficar o quê? Trêmula e temendo. Na verdade mesmo, a tradução dele diz aí direto, a tradução dele diz que ela se encheu de medo. Ela ficou apavorada. Irmãos, o que tem de circunstância na nossa vida e ao nosso redor, irmãos, que nos quer trazer o medo, o pavor. E agora? E agora? Como vai ser? Irmãos, se eu for contar aqui, eu vou parar. As coisas que nos sobrevêm, que nos cercam, sobre essa frase, medo é terrível. E o medo, irmão, ela começa a anular a fé. Se Jesus não fizesse isso, talvez aquela mulher, irmão, começasse a sangrar de novo. Porque por último, Jesus dá o decreto. Você viu aqui? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ela já está livre? Seja curada da sua fé. Você está entendendo, irmão? Quer dizer, Jesus veio a capítulo 3. Vamos ler. Vamos ler a capítulo 7 para a gente ganhar aqui. Abriu-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E colheram folha de figo e fizeram o que, irmãos? Para si. Preste atenção, vem cá comigo, que eu vou mostrar uma coisa aqui. Preste bem atenção. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Abriu-se os olhos dele estavam fechados. Os olhos deles estavam andando assim, Não. No caso, os olhos amigos. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, bem atenção mesmo, porque é aí, meu irmão, esse englobamento todinho aqui, meu irmão, que até hoje opera. Até hoje opera. Vamos ver o versículo 8. E quando ouviram a voz de quem? De Deus. Andando no jardim, pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, porque estavam o quê? Nus. Diga assim, e ouviram. Primeiro diz, olha para cá, que abriu-se os olhos. E agora está dizendo que ouviu. Não sei para isso é normal, não. Isso aqui não é normal, não. Isso aqui não é normal, não. Não é normal, não, meu irmão. A gente pensa, quando vê isso, pensa que é normal, né? E ouviu a voz do Senhor, o Senhor começou, Adão. Aí na cabeça da gente, a gente diz, isso é normal. Não é normal, não. O que começou a acontecer com o homem não era, porque não era. Porque na verdade mesmo, o homem, ele não via com os seus olhos, por isso que os olhos se abriram, e ele não via com o seu ouvido. Porque isso é o sistema do céu. O céu não se comunica com a boca assim, falando. Tá cheio de você não. Isso não existe no céu. No céu não tem isso aqui não. E no céu não tem coisa de ouvido aqui não. Isso não existe nada do céu, isso não. Isso aqui é coisa aqui na terra.
Isso aqui foi coisas que, isso aí, o homem veio depois do pecado. O homem depois do pecado, ele ficou réu, ele ficou preso aos seus sentidos, aos 5 sentidos, né? Que são o quê? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Isso aí veio dedicar ao pecado. Isso é dedicado ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos por Vista. não vivemos por Vista. por quê? Porque há um novo tratamento. Porque todos os seres humanos aqui na Terra é para viver pelo sentido da visão. Só quem não tem. Só quem é cego. Isso não é coisa natural. Mas já, irmão, o patamar que ele nos elevou, por isso que eu digo a você, você tem que saber quem é. Quem você é no reino de Deus. Você está entendendo? Logo, a gente não somos chamados pelo que? Nem por que sente. Ai, estou sentindo aqui agora. Ai, eu estou vendo. Olha, mostra aqui, mostra o exame e diz: eita, positivo, está ferrado. Aí você fica. Você é uma pessoa da fé. Você é uma pessoa que Deus elevou. Uma pessoa que Deus comprou com o seu sangue. E você olhando pelos seus olhos físicos. Aí vem logo o medo. O medo, porque isso aconteceu com eles aqui. Tá certo? Eles vinham, Deus falava com eles, mas não falava aqui não. E nem eles viam com isso aqui não. Ele olhava para a sua mulher, mas não olhava com esses olhos não. Porque ele não era dado aos sentidos. Você está entendendo? Por isso que os olhos se abriu. Abriu o quê? Abriu a porta agora de sentido, meu irmão. O homem ficou refém agora. Mas se a gente agora em Cristo Jesus não é para ser refém disso, porque se a gente for refém disso, a gente não está vendo pela fé. Aí se arrepende. Você entende o que é cura divina? Você entende o que é cura divina? Cura divina está baseada na figura que se vê. Quem já explicou milagre aqui? Como é que é a fábrica do milagre? Como é que ele faz? Não se explica. Você explica, se vive. Você está entendendo aqui o que é cura divina? E a cura divina, meu, é manifestada primeiro para os filhos de Deus. Isso é muito interessante. É primeiro para os filhos de Deus. Mas o que está acontecendo, irmão? O que é de cristão, filho de Deus, sofrendo, não é brincadeira. Você está entendendo? E tendo todo o seu aparato, tendo toda a condição ao seu favor. No entanto, meu irmão, o inimigo, através, meu irmão, das astúcias de Satanás, vem permeando a sua semente maligna e a pessoa, meu irmão, entendeu, meu irmão? Em vez de estar no sentido da cadeira, está pegando bateria direto. Aí, meu irmão, fica um congestionamento no meio da jornada. Em vez da pessoa receber, a pessoa fica ali, como é esse negócio? Como é esse negócio? Um vem de uma coisa, a outra vem de outra. Um vem de uma coisa e o outro vem de outra. E aí como é que fica? Você entendeu aqui? Você entendeu aqui? E tudo isso ali vem o quê? Aquela do homem. Mas isso não é o fim, diga assim, graças a Deus. Amém? Vamos prosseguir. Versículo 9. O Senhor Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ei, ele nunca percebeu que Deus ia chegar não. Nunca. Isso aqui não foi o pecado. Deus disse que ele não percebia nada. O Senhor estava aqui e eu não sabia. E agora? Entendeu? Eu vou perguntar, meu irmão. Olha, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou dizer agora. Eu vou perguntar. Hoje eu vou perguntar: Pai, tu está comigo? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma loucura. Eu estou pegando todo o sacrifício de Jesus, jogando dentro de um balde de lixo e esperando o barco passar. As pessoas ensinam isso, as pessoas dizem isso. Ai, irmão, quantas vezes a gente está naquela luta e diz: meu Deus, onde é que o Senhor está que eu não estou vendo? Quantas vezes os irmãos falam isso, meu irmão? Você ganhando isso, meu irmão. Eu quero minha cadeira, eu estou com uma bateria para fazer isso no meu ouvido. Pelo amor de Deus, meu irmão, isso é antibíblico, essas coisas. Essas coisas são antibíblicas, meu irmão. E pior, meu irmão, que muitas vezes tem pessoas, meu irmão, que já tem tempo
do que ele aprendeu, foi porque olha, ele ouviu e passou, e vai passando de não sei o quê. Isso está errado, meu irmão. Eu vou fazer isso. Eu vou dizer isso, meu irmão. Se o Senhor já disse de antemão, eis que eu estou convosco, até amanhã amanhecer e acabou-se. É assim? Ele está aí com quanto, nós? Todos os Dias até a aproximação do século. A consumação do século chegou? E como é que eu vou perguntar, Senhor, tu estás comigo? Onde é que tu estás? Irmão, ele vai procurar Deus com toda a sua vida e não vai encontrar nunca. E procura o que ele não encontrou. Está dentro de nós. Ele disse que ele virá e fará morada em nós. Eu vou estar com esse negócio, com essa indagação. Irmão, eu estava dizendo até a Daniel, quando eu fui levar ele essa vida, eu disse, meu irmão, tem muitas coisas que eu não digo, eu tenho coisas que eu não estava não, irmão. Eu penso porque o Senhor permitiu isso. Aí a Bíblia diz, porventura o oleiro vai dizer ao barro? Ou porventura o barro vai dizer ao oleiro? Por quê? Isso é loucura, meu irmão. Eu vou estar com essa indagação dele e vou estar falando, jogando isso para as pessoas também viver dessa forma. Caramba, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos jogar essas coisas do lixo, em nome de Jesus Cristo. Não olhando por dois sacos, eu não ando comigo dois sacos, só ando com um e o meu é costurar até a boca, irmão. Porque eu só quero pegar coisa boa. As coisas mal eu não pego. Você não é? Vastilado. Então, facilidade. Deixa eu passar. Quem quiser pegar, quem pega. E outra coisa, pastor, você está aqui. Meu irmão, Deus faz isso, facilidade. No menino Jesus, eu me lembro daquela novela de Reis, né? Aquele negócio de Davi, né? O Luiz pega uma lança, né? Eu gosto de assistir. Aí ele pega uma lança e joga em Davi. Aí quando a lança vem, Davi uma funda, Davi se esquiva assim, não, joga a pedra dele, né? E ele se esquiva e a lança passa. Deixa a lança passar, deixa o mal passar mesmo. Pega essas coisas não. Pega essas coisas não. Não venha botar nada em dúvida as coisas de Deus. Pega as coisas boas, bota na sua aljava e siga a sua vida. Você está entendendo, irmão? As coisas boas, sempre coisa. Por isso que antes de você dar glória, você pensa. Porque o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu falava com o menino, raciocinava com o menino, pensava com o menino, mas logo que eu crescia, cadê com as coisas do menino? Antes de você dar glória, porque eu vejo ali da igreja menina. Porque tudo, se eu dou uma palavra aqui, só o pastor mudar a voz. Só o pastor mudar a voz, assim, não sei o que, não sei o que, e acabou de saber, pronto. Só o pastor mudar a voz. Quer cair bem pelo fogo, muda a voz. Pronto. Já quer pegar tudo. Muda a voz, meus irmãos, 10 anos, os irmãos, diz um bocado de besteira. O cara está ali, não sabe nem disso, está lá e vai com tudo. Mas quando eu era menino, eu era assim. Logo eu cresci, acabei com as coisas de menino. Está entendendo, meu irmão? Ó, eu fico provando. Para ver se também. Está certo. A Bíblia diz que a vossa palavra seja temperada com sal. Nem muito sal e nem pouco sal. Porque pouco sal, meu irmão, dá aquela, né? Amargado. E muito sal demais, meu irmão. Está entendendo? Aí, o cara disse que a vossa palavra seja temperada com sal. Aí você prova, olha de também. Não é mesmo? Por quê? Porque você tem aproximação com a Bíblia, aí você olha ao Espírito e é assim, meu filho, aí está certo. Ok, glória a Deus e aleluia. Mas quando você escuta uma coisa, irmão, diante de Deus, irmão. Quando eu escuto algo, aquilo ali, e aquilo ali vai de encontro do Espírito Santo, assim, ali na hora, ele não dá, vai. Mas muitas das vezes eu olho para a igreja está com uma menina. Isso, se fosse só aqui, estava resolvido a parada. Tem muitos cantos, meu irmão, tem congressos, meu irmão, gigantescos, meu irmão, tem tanto irmão ali, e aqueles negócios jogando sobre a vida da pessoa, e a pessoa, meu amigo, eu fico olhando assim, que coisa terrível. Aí peça de Espírito Santo, aí trabalhando, e é um negócio meio pesado. O Espírito Santo de Deus vai ser lá, meu irmão. Se não fosse o Espírito de Deus, já teria saído daqui da terra e eu vou ficar com esse povo mais. Você se lembra de Jesus não fazendo isso, não? Revoltado? Até quando Deus está com esse povo e sofrer isso? Revoltado já. Porque Jesus Cristo entrava no lado espiritual e as pessoas no físico. Meu amigo, até quando sair que você sofrer, traz a menina aqui, repreendeu o mal.
Entendeu, meu irmão? Aí a gente tem que ficar bem apercebido das coisas de Deus. Amém, igreja? Você não erra por fazer isso, não. Tá certo? Não erra, não. Você, pelo contrário, você vai receber edificação da sua vida. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente tem ouvido clínico e crítico também. Amém? Porque nem tudo que brilha pode dizer que é coisa boa, não. Porque brilha aquele mais Satanás, não existe não. Por quê? Lúcifer. Quem é camarada? Raios de luz. Amém, igreja? Deus tirou a presença dele, tirou a presença de cima de Lúcifer, mas a Bíblia diz que ele pode se transformar no anjo de luz por causa do poder que ele tem. Vai enganar. Entendeu, meu irmão? E a gente deve ter muito vigilância. Amém? Aí ele fez o quê? Percebeu. Isso não é normal também não, meu irmão. Nem ouvir, nem ver, nem perceber isso aqui, meu irmão, está aqui por causa do pecado. Ele sentiu. Isso aqui é por causa do pecado. Você está entendendo? Aí a gente, meu irmão, muito sentimento, muito sente qualquer coisa. Aí o diabo sabe disso, aí logo lança logo um sentimento. Sentimentos estranhos, sentimento de doença, sentimento de não sei o quê. Aí a pessoa vai alimentando aquilo, aí já está tudo aqui. Ó. A gente podia ir para canto nenhum, mas está tudo aqui. Porque o homem ficou refém dos seus sentimentos. Mas a gente vive outro tempo agora. Vive um tempo, irmão, agora da graça revelada. E tem uma coisa, agora, nesse momento, agora, nesse presente século agora, nesse momento que a gente está, aí, meu irmão, é que essa graça, meu irmão, vem mais abundante, mais revelada. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu fico olhando essa, eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, tem hora que eu fico revoltado, eu digo, meu irmão, você está achando essa dificuldade todinha para servir a Jesus, com todo o aparato que a gente tem hoje, não? Meu amigo, se eu quiser ver pregação, eu venho o dia todo, estudo o dia todo, se for possível. É uma. Com tantas informações, meu irmão. Você acessa, meu irmão. E cada vez mais a inteligência artificial, meu irmão, se renovando, é mais coisa ainda. Camarada, não precisa nem preparar quase nada mais, meu irmão. É tudo preparado, é tudo. É uma coisa, quer dizer, a ciência se multiplicando, se elevando. É o camarada com isso tudo, com esse patamar, com essa inteligência toda ao nosso favor, com tudo a graça, o poder, a unção, o Espírito Santo veio habitar na gente, que não existia isso. Não, porque depois daqui o Espírito Santo não habitará o Espírito para sempre, mas na frente diz o quê? O meu Espírito não habitará mais no homem para sempre, porque o homem é mau, é pecador, é terrível. Aí Deus vai tirar o Espírito e fica somente a ação do Espírito Santo. Mas agora não, irmão. Agora o Espírito veio e fez morar. E a gente agora estamos de posse do Espírito. O Espírito está dentro de nós. E agora vivemos uma vida, meu irmão, abaixo da média. Tudo loucura da média. Fermentada por mal. E a pessoa fica dizendo que é difícil isso, difícil isso, difícil isso, difícil isso, difícil isso. De tanto ele dizer que as coisas são difíceis, ele vive, a sua vida vive dificultosamente. É por isso que as pessoas dizem que servir a Deus é difícil. Entendeu? Eu não estou pegando, aí eu falo isso com o rapaz, o rapaz diz, não, mas se você está pegando porta larga, se você. Não estou dizendo nada disso, não, meu irmão. Eu estou dizendo que a gente fomos habilitados com Deus, com armas tão bélicas, que fica fácil agora da gente vencer as trevas, o mal. Você entendeu? Precisa você ver o demônio na sua frente? Não precisa disso, meu irmão. E você está entendendo? Aí você é porque eu quero ver, pois veja, meu irmão. A tua fé que rolou. A fé dele. A fé dele rouba ele. Você está entendendo, irmão? Amém, igreja? Do mesmo jeito, na verdade, isso não quer dizer que você quer que Deus se manifeste para você e vai dizer a você o que é, meu irmão. Deus vai. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ele fez isso em Cristo, em Jesus. Deus fez isso em Jesus. Tá certo? Deus fez isso em Jesus. Vamos ler? Colossenses, né? Não, 20. Deixa eu ver.
26. 1,26 de Colossenses. Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse mistério, porém agora finalmente foi do seu agrado revelado àqueles que o amam e vivem para ele. Amém? 27. E as riquezas e a glória de seu plano são também para vocês, os gentios. Este é o mistério. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. A tradução que é engraçada, né? Fala direto. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. Que glória é essa? Porque a gente pensa que é só a glória eterna. Não, meu irmão, antes de nós vivermos a glória eterna, irmão, a gente tem que viver a glória aqui na terra. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Vivemos glória de Deus aqui na terra. Ah, meu irmão, porra, irmão, aqui tem embates, aqui tem luta. A fé que não é provada, meu irmão, ela não pode ser aperfeiçoada. Entendeu, meu irmão? Tem gente que pensa assim, não, tá aqui a pessoa não está passando. Oxe, meu irmão, quer dizer que é preciso eu passar para saber? Não, porque a gente só aprende apanhando. Amor, põe direto para aprender, né? Você entende, meu irmão? Você entende com a mensagem de Satanás? É verdade. Isso meu irmão, não tem nada a ver, não, meu irmão. Pelo contrário. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que essas coisas aqui que estão escritas é para a vossa experiência. Não precisa passar, não. O provérbio diz que a vara para as costas do touro. O cabelo é touro, aí vai lá. Aí ele vai aprender através daquilo. Mas não prestando nisso, não. Porque Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, meu irmão, não comunga com essas coisas. Parece que em João, 1 Coríntios 12, a unção nos ensina todas as coisas. E não precisa que ninguém nos ensine nada. Você compreende esse mistério aqui? É tudo isso aí, esse mistério aqui. Olha o capítulo 27. Olha o capítulo 27. Aos quais Deus quer dar o quê? Conhecer o qual seja as riquezas, irmãos, as riquezas da sua glória. Você sabe o que é quando ele diz aqui riqueza? Essas riquezas é todas as coisas, porque quando diz riqueza, a pessoa fixa logo no material, né? Mas ele está dizendo das suas revelações, dos seus benefícios, que traz tudo. Entendeu? Aí engloba para coisas físicas, entendeu? Monetárias, entendeu? Mas aqui, ele quer dizer que as riquezas, meu irmão, as coisas que estavam tudo oculta lá atrás, mas Cristo veio e revelou-se. Deus revelou-se em Cristo, entendeu? E agora, aí na minha tradução assim diz aqui, ó, é Cristo, a esperança da glória. Cristo, a esperança da glória. Entendeu? Tudo isso aí. 20 e quanto? 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E se ele não conseguir, Você entende qual era o desígnio de Paulo aqui, no que ele estava falando? Sabe? Eu exorto, eu faço isso, para que eu possa apresentar todo homem defeituoso diante de Cristo. Perfeito. Hã? Perfeito diante de Cristo. E não é cheio de defeito, não, como os irmãos falam. Está repreendido, eu nem vejo. Mas os irmãos falam isso, não fala, direto não é? Fala ou não fala? Não, irmão, sabe porque a gente é defeituoso, a gente precisa de defeito. Ao outro se levanta porque a gente é pecador. Parece que está sincronizado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que é coisa para você. Você sabia que você não é nem pecador remido? Nem isso você é? Porque se eu dissesse que eu sou um pecador remido, eu não estou saindo do canto. Eu estou fazendo, ó. Eu sou um pecador remido. Eu sou um pecador remido. A gente somos remidos do Senhor.
Porque se eu disser eu sou um pecador remido, eu estou dizendo que eu sou um pecador remido, eu estou arrodeando, estou voltando para o mesmo ponto. Ou até no céu do mesmo ponto. Eu não saí do mesmo canto, está na mesma situação. Mas isso foi inventado. Isso são palavras inventadas pelos homens e muitas das vezes um pingo de como é não? Como é a mulher bota no Tempero, sal. um temperozinho de Satanás. Aí está no pior. Você está entendendo? A gente nem é pecador remido, a gente somos remidos do Senhor. E agora acabou-se. Você está entendendo que nós somos? Aí o cara pega isso, aí pega mais uma coisa, aí sai pegando outra, aí meu irmão, ele traz a sua vida anulando a redenção, o sacrifício, a justificação do sangue de Cristo. Começa a anular devagarzinho. E essas anulações, irmão, a gente pensa que não tem os seus efeitos, tem os seus efeitos colaterais. Aí vem muita coisa para a vida da pessoa. E para a pessoa se sair. Aí é isso aí. Leia, por favor. É o 28. É. É a Cristo que nós anunciamos, instruindo e ensinando todas as pessoas com toda a sabedoria, fazendo isto a fim de que apresentemos cada pessoa espiritualmente adulta em Cristo. Você está entendendo? Portanto, adulto, ou seja, saindo todos esses negócios pequenininhos, todos esses negócios saindo por aqui e aproveitando uma pessoa adulta. Irmão, criança e principalmente a criança fala demais, cai, bagunça, não é? Se fosse para a gente lutar, se fosse para a gente atribuir o pecado da criança, pega no pé direto. Pega direto, meu irmão. Às vezes se revolta e quer dar no pai, não é? Dá lá no pai, dá na mãe, assim não é? Criança. Se a gente for atribuir pecado da criança, ele pega direto. Quer dizer que se eu pego direto, oxe, então alguma coisa errada. Quem quer apresentar a gente perfeito, fala. Agora é aqui em Tiago, capítulo 3, o versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, para poder refrear todo o povo. Esse versículo. Amém? Tiago 3, versículo 2. Por isso que Paulo diz o quê? Quando eu era menino, eu falava comigo, né? Oi, meu irmão, se não quer processar, deixa eu falar muito. Ele já começa a refrear a sua própria língua, deixando de ter. E falar muito. Entendeu? Ver mais, ouvir mais, tem dois olhos, tem duas bocas, duas narinas para cheirar e uma língua só para falar bem muito. Para de errar. Ou, se não, a gente engloba o quê? Onde é que está a palavra? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí a gente faz o quê? Entra pela palavra, quando você cita a palavra, aí você já reflete e fica livre dos pecados. Você entende mais? Você entende isso aí? Por isso que eu ensinei uma coisa aos irmãos, e não fica até treinando comigo, quando eu passar, graças a Deus. Eu digo até que eu já está entrando. Na brincadeira, mas já está entrando. Em vez de murmurar, em vez de fazer coisa, graças a Deus. Porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente tem graça por tudo. Graças a Deus. Aí você fala o quê? Começa a pular as coisas. Graças a Deus, mas graças a Deus, graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá. Mas vamos ler aqui 2 Coríntios. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo livro de Coríntios. Capítulo é o 5:17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já se passaram e teve isso uma nova vida. Agora, irmão, olha para cá, porque eu vou encerrar aqui. E isso é um ponto crucial para que a gente possa entender. Esse versículo, irmão, ele é muito falado, mas muitas vezes muito pouco. Ele não é tão compreendido como devia ser. Porque isso aqui é uma bomba atômica.
Isso aqui é para desmoronar, irmão, todos os planos de Satanás na nossa vida. Esse versículozinho aqui, está vendo esse versículozinho aqui? Pequeno deste tamanho aqui, isso é uma bomba atômica, meu irmão. Isso é uma arma bélica, tá certo? A minha tradução diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo vai se fazer novo. Diga amém? Tudo vai se fazer novo? Tudo se fez novo. Alguém caiu na pegadinha. Olha para cá. Agora, para o cabo pegar isso como verdade, como é que acaba o senhor fala? Porque só citar é uma coisa. Faz. Como se fosse ainda do futuro. Lá a gente leu que ele estava fazendo uma programação para que a pessoa ficasse em Cristo. Lá a gente leu, porque eu não prestei atenção. E não expliquei Colossenses. Em Cristo. A gente ser uma pessoa em Cristo. Era o que ele estava falando em Colossenses. Aí agora aqui ele está dizendo assim, portanto, aqueles que estão em Cristo, porque o esforço dele era para que as pessoas ficassem em Cristo. Porque quem fica em Cristo, ele passa de uma fase para outra. Ele já passa a viver uma perfeição em Cristo. Porque quando Deus olha para a gente, eu já disse isso, eu digo isso direto, quando Deus olha para a gente, Deus não vê a gente como miserável pecador, não, né? Tira isso da sua cabeça. Quando Deus do céu olha para a gente e vê a gente perfeito. Por quê? Porque a gente somos o que agora? O que a gente somos agora? Nova criatura. Portanto, se a gente é nova criatura, as coisas velhas passaram. E como as coisas velhas passaram, como é que Deus, meu irmão, que Deus vai ver as coisas passarem da gente? Vai? O que é que ele vê? Uma nova criatura. Você está entendendo? Aí você tem que botar isso nesse seu cabeção, ou sua cabecinha igual, não tem problema. Amém? É isso, a gente tem que viver isso aqui. Porque aqueles que estão em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele tornou-se uma nova criatura. Tá certo? É um direito. E você sabia disso aqui? É uma das maiores aberrações do cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas ficam dizendo, mas é o velho homem, o velho homem, o velho homem. Meu irmão, é o seguinte, irmão, o meu velho homem quase. Quando o velho homem não tem coisa errada. Tem bicho na raiz. O velho homem, a Bíblia está dizendo que as coisas velhas passaram. E o velho homem está em ação. Você deixou eu ver isso aqui? Deixa eu terminar só essa. Você está entendendo? É o velho homem. Nós temos. Porque não é porque a gente somos dotados de duas personalidades. O novo que está em Cristo e o velho. Não. Se a gente vai A coisa se morreu, meu irmão. Não é que a pessoa não possa passar por uma situação de raiva, de uma coisa. Não, isso pode passar. Mas é o viver. É o viver que vai dizer a quem é que a minha pessoa é. Porque se eu vivo na prática do pecado, eu sou pecador. Se eu trabalho como mercante, eu não vou ser chamado de mercante, eu não vou ser chamado de sapateiro e de pedreiro. Você está entendendo? Aquela prática. Entendeu? É isso aí que vai revelar quem a gente somos. Você está entendendo? Mas o negócio dele é nova. É apresentar a gente novo. Se é novo. Tá certo? Amém ou amém? Amém. Por quê? Porque o velho, olha para cá, o velho, ele foi herdado lá no pecado de Adão, que a gente leu aqui. Entendeu? Que ele começou a ver com seus olhos, entendeu? Falar com sua boca, sentir, entendeu? Isso aí tudo. Aí agora, como a gente somos novos, aí agora, meu irmão, é como se de novo os olhos tapassem, a boca fechasse e o ouvido também. E é o que a gente não tem mais nada. Entendeu? Sabe por quê? Porque esse velho morreu. A Bíblia diz que aquele que morreu para o pecado já não tem força mais. Tem? Chega um camarada com um defunto ali, deu um chute nele, diga coisa com ele vai agir. Portanto, o velho homem, ele não tem mais reação. Entendeu? Porque o novo nascimento, meu irmão, opera na vida dele. Aí ele se tornou uma nova criatura. A tendência, meu irmão, é expulsar as coisas velhas.
cheira. É viver pela fé. Leia. Eu vou ler aqui. Efésios 4, 24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Em outra tradução diz assim: sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Deve ser o quê? Isso é o quê? Efésios 4, 24. Muito bem. Só para englobar, leia Colossenses 3,10. Que é falar de uma coisa. Colossenses 3,10. Amém? Amém ou não amém? Amém. Ó, vai. E se Colossenses 3,10. se vocês vestirem uma nova natureza, esta é a nova pessoa que é renovada continuamente na imagem do seu Criador, para que ela adquira um conhecimento completo de Deus. Amém? Leia na sua tradução, por favor. Colossenses 3,10. Os vestir de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora olha para cá. Olha para cá, olha para cá. Para que a gente possa entender isso aí, para que entender isso de uma forma assim mais clara e direta, o que aconteceu? A gente tem que voltar para a gente. Quando a gente voltar para a gente, o que foi que aconteceu quando nós lemos? Ele, depois que comeu o fruto, que olhou para a sua mulher, e ambos olhou para o outro, ele viu que estava o quê? Nu. Logo eles ficaram o quê? Despidos. Você está entendendo ali? Logo eles ficaram o quê? Despidos. Quando o homem olhou para a mulher, Sushi, tu está nua. Eita. Aí a mulher, tu está bem, eu também estou. O espelho de Adão era Eva, e o espelho de Adão era Eva, e Eva era Adão. Tinha espelho naquele dia? Portanto, o espelho era um com o outro. Todos os dois se encontrou nu. Por isso que ele disse que teve medo, viu a tua foto que teve medo. Aí Deus depois pergunta: quem disse a tua cara? Quem que disse que estava nu? Eita, foi ela. Quem disse que estava nu? Adão, meu espelho. Foi. Pronto. Agora vem Colossenses. Ele diz: agora vocês têm que fazer o quê? Vos vestirdes do novo. Olha para cá. Aí agora, ele vem agora se vestir de novo. Logo, quando o homem se veste de novo, ele para de ver a nudez. Aleluia. Vai ver a imagem de Deus que nos criou. Não, calma. Olha para cá. Ele não se vestiu de novo agora, do novo homem. Tomou outra roupa, se vestiu do novo homem. Quando ele se veste daquele novo homem, logo ele não vai se ver nu. Ninguém vai ver mais ele nu, porque ele não se vestiu. Aí o que é que acontece? Aí a Bíblia diz que ele torna de novo o que ele tinha. O que é que ele tinha? O que é que ele tinha que não fazia que ele se vestisse? Que ele se vestiu? O que é que ele tinha? Inocência? O que é que ele tinha? A glória de Deus. Está escrito aí. Lê aí. O meu não diz glória. A imagem. A imagem. A imagem é a glória. Mostre-me a tua face, Moisés. Oh Deus, mostre-me a tua glória. É a imagem é a glória. Você está entendendo? Por que um olhava para o outro e não via? Porque no meio do outro estava a glória. Você entendeu agora? Quando a glória saiu, eles viram. A glória. Saiu, eles viram. Aí, menino, olha para cá. Mas, pastor, a gente estamos falando nessa seminário de cura. É justamente saber. Quando o homem se despiu, meu irmão, entrou todos os males. O corpo do homem ficou acessível para a doença, para os males. Entendeu agora? Você entendeu agora? Por quê? Porque a glória saiu. O homem está nu de verdade, nu fisicamente e nu espiritualmente. Ele está desvirtuoso.
Entendeu? Aí, meu irmão, as doenças começaram a atacar o corpo. Sim ou não? Entendeu, meu irmão? As doenças começaram a atacar o corpo. As bactérias, todo tipo de coisa. Por causa da glória que ele perdeu. Aí agora, nessa nova aliança agora, ele se veste. Aí quando a gente se veste, e com consciência, sabendo o que está fazendo, aí começa, né? Esses males, essas enfermidades já começam a deixar de nos atacar. Você está entendendo? Não é, meu irmão, que não vai deixar de atacar, não. Porque o negócio do inimigo é esse, é atacar. Entendeu? Por isso que ele se reveste das armaduras de Deus. E com a fé vocês vão apagar todos esses dados. Se você tiver com isso, o dado vai passar. Se tiver seu escudo, o dado passa, atinge as pessoas e a pessoa fica ui, por quê? Porque baixou a guarda, baixou o escudo. As demais armas, e essa é uma da nossa delícia, disse que não são carnais, elas são espirituais e poderosas em quem? Em Cristo. Em Deus. E quem é que está em Deus? A gente. Como assim? Aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que está em Deus, Deus é Cristo, Cristo é Deus, o Espírito Santo é a mesma coisa. Amém, igreja? Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura, as coisas velhas do passado. Ele se revestiu, Colossenses, se revestiu, e a tendência agora é ele estar mais forte contra esses males que atacam a vida da gente. Que quer atacar a vida da gente. Você está entendendo, não? Amém ou amém? Você entende que é a cor divina? A cor divina, meu irmão, ela vem primeiro para aqueles que têm o intelecto disso. E depois que a gente passa para as pessoas. Isso é para a igreja de uma forma mais direta. Por quê? Porque aqui é o entendimento. E para as pessoas que não têm? Para as pessoas que não têm, a gente é que leva, rapaz. É isso que Deus quer. Deus quer trazer a cura para a igreja, que Ele já trouxe, a igreja saber disso, ela vai leva as pessoas. Você entendeu agora? Mas quando você não tem essa consciência, meu irmão, você fica ali. Aí Ele quer se revista, para que não seja vista a nudez. Ou seja, para que você não seja pego, meu irmão, de surpresa com as coisas, entendeu? Aí, repare só, aí isso vem tudo através do medo, porque muita coisa não dá para a gente falar, isso eu não digo nem 30 minutos, não. Não dá. Como é que vai dar? Vai falar a Bíblia todinha, aí você vê que você vê. Onde, meu irmão, viu medo, agora vamos botar para a mulher de sangue, para a gente concluir. Vamos voltar? De posse de vitória. Repare só, mas Jesus vai agora e confronta a sua fé. Eu quero saber quem me tocou. A nossa fé é confrontada muitas das vezes, não é Satanás, não. Deus que quer confrontar a nossa fé. Para aumentar essa nossa fé. Para a gente entender o milagre. Assim, se desabar. É muito dever a Deus a gente botar como Satanás, porque o camarada está dizendo que é Satanás. Mas Deus é que permite. Satanás só teve a possibilidade de tocar em Jó porque Deus permitiu, meu irmão. Você está entendendo? Aí, meu irmão, não é Deus que está dando a enfermidade. Deus liberou. Vai lá, Satanás, vai. Aí a enfermidade vem para provar a gente, né? Aí fica, meu Deus, eu não quero. Cara, que essa mulher está funcionando. Entendeu aí? Você entendeu? É engraçado, mas é realidade. Você está entendendo? Porque na verdade, a gente está aqui, a unção de Deus aqui está muito forte, meu irmão. Aleluia. Você está entendendo? A unção de Deus está muito forte. Na verdade, muitas das vezes não precisa nem a gente orar. A palavra já vai entrando dentro da pessoa. A pessoa já vai se fortalecendo e diz: o que é isso? Por isso que Ele não quer que a gente ouça a palavra genuína na revelação. Faz de tudo. É verdade. Entretenimento, bota uma coisa, bota outra. Bota uma coxinha, não sei o quê. É muita coisa, meu irmão. Então ataca por quê? Porque ele sabe, meu, que essa palavra é terrível. Aleluia. Você está entendendo? E tem uma coisa, quando ela sai, ela quer prosperar, meu irmão. Porque o nosso coração, meu irmão, sabe o que é coisa do nosso coração? Você quer ouvir? Nosso coração é uma terra fértil. O que cai nela prospera. Ou de uma coisa ou de outra. Porque o que cai daqui vai para aqui. Aí sai daqui, vai para aqui, fica aqui, sai daqui pela boca. E essas coisas. Aí o que caiu, entendeu? Mas só que não cai só a palavra de Deus, não. Cai muitas coisas que não é a palavra de Deus. Que a tendência, meu, você vai falar e prosperar. Tem que vigiar.
Você está entendendo? Está entendendo ou não está? Você entende? Aí Jesus queria a fé. Aí a mulher, quem me tocou? Quem me tocou? Meu amigo, aí vem o medo. O camarada do medo começa a dar na mulher. A mulher começa a sentir, e agora? Rapaz, será que agora podia? Aquele negócio, aquela pressão. Eita, tu vai agora só perder já. Tu vai perder a tua, tem uma coisa. Quando ele souber, tu vai perder a tua vida. Tantas pessoas não já receberam aquele período no meio do caminho. Eu conheço um cara. Eu acho que não é verdade. Esse negócio não, meu irmão. Se apresente diante de Jesus e diga assim, aqui, vai, estou aqui, o Senhor já foi de lá, agora. Contou, ela contou. Ela disse, eu toquei no Senhor, porque há 12 anos, está escrito que ela contou. Há 12 anos eu vinha sofrendo, toda essa situação. Eu vim até o Senhor, me abaixei, toquei no Senhor, recebi a cura. E todo mundo só de olho, publicado. Aí Jesus disse, entrega a tua fé, irmão. Vai-te embora, fica ali do teu mal. Sabe o que é que Jesus disse? Nunca mais te aconteça. Graças a Deus. Você está entendendo aqui? Curou o medo da mulher. Porque o medo foi que aconteceu lá no Éden, meu irmão. Esse medo. Ouvir a tua voz e teve medo. Ela ouviu a voz de Jesus e teve medo ou não teve? Teve medo ou não teve? Entendeu, meu irmão? Teve medo. Quando Jesus disse, quem me tocou? Foi medo de Adão. Quem me tocou? Tem que lançar fora o medo. Quer ter uma vida? Tira, lance fora todo o medo. Seja igual o rapaz, né? Tenho medo de tudo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vigia, quem agora vai ajudar um negócio desse? Não, meu irmão. Você está entendendo, irmão? Eu me lembro que quando eu me novo convertido, meu irmão. Novo convertido, eu morava em casa só, que a minha irmã não aguentou ficar perto de mim. Não aguentou ficar perto de mim, não. Era meio preocupado, eu comecei a orar, eu orava demais, orava demais. Um dia ele deu uma tapa na minha cara, esperando que eu desse outra nela, mas eu, rapaz, eu cheguei de puto, cheguei na unção e tá, cheguei de estralo, foi. Eu bati na porta, ela demorou, disse, eu bati de novo, quando eu bati, ela abriu, meu irmão, assim que ela abriu, ela, tá, a minha mandou uma tapa na minha cara, chega e falei, eu estava todo na unção, meu irmão, a chamada foi parando, a dor. Aí ela pegou duas costas e foi embora. Não tá certo. Não, meu irmão, diante de Deus, porque as pessoas pensam, meu irmão, que a pessoa está aqui com os negócios, não passou por várias situações, eu passei por várias situações, meu irmão, na minha vida, entendeu? Meu irmão, a pessoa pensa, porque você não passou, porque você não sempre tem nada, vai. Entendeu, meu irmão? Pronto, fui lá, quando passei, continuei, passou um dia, disse, Alexandre, eu vou para casa de irmão, ele vai com Deus. Foi morar na casa de irmão, foi na minha casa só. Entendeu, meu irmão? Aí quando eu fui em casa só, aí começou outro processo. Que a minha mulher era espírita. Está entendendo? A casa era consagrada a Satanás. No meu quarto tinha duas portas. Tinha uma porta que dava para a cozinha e a outra porta era a porta quando ela trabalhava lá no negócio que meu pai abriu essa porta. Aí ficou meu quarto e uma porta que dava para a cozinha e a outra porta que dava para esse lugar onde foi consagrado, que dava também para o quintal. Somente isso. Aí, quando eu ia orar, os bichos saíam de lá de dentro, porque ali era um lugar consagrado, eu ia orar, os bichos saíam de lá de dentro e entravam no meu quarto. E pronto. Que tenta me matar, me fazer bem, dá bom muito mundo. É isso aí. E principalmente depois que a minha irmã saiu. Eu fiquei morando só. Tá certo? Minha irmã, muitas vezes eu orava e eu vou dormir agora. Quando eu me deitava assim, eu começava. As cadeiras da minha sala, que era cadeira de madeira rua, pesada do sol, começava a fazer isso. Eu sozinho dentro de casa. Terrível. Mesmo assim. Ela vai ser 6 cadeiras, vai ficar cabeça dele quase, uma imagem de madeira. A sua reação. A minha reação, eu disse, mas começou. Diante de Deus, eu disse, começou. Aí, meu irmão, eu ia
passar, né? Aí eu passava pelo interruptor, meu irmão, passava pela luzinha e ia passar. Ele ia passando, mas rapaz, meu, para com esse negócio, eu quero dormir, vocês têm que parar com esse negócio. No escuro. Agora eu não estou dizendo isso, você não acredita. É o que eu estou dizendo aqui, a realidade. Eu disse, está equivocado. Eu disse, se eu baixar agora, se tem. Entendeu? Não, mas fica na minha fé. Fica na minha fé. Aí eu disse aquela situação. Meu irmão, para com esse negócio, meu irmão. Eu quero dormir, descansar, a gente fica bagunçando aqui, né? Aí quando eles pararam, né? Aí eu ia dormir tranquilo. Dava sermão no demônio e ia dormir tranquilo. É terrível uma coisa dessa, né? Mas qual é o sistema aqui, meu? O sistema aqui é só um só, é medo. Ele queria me fazer medo, e com medo eu dizer as minhas palavras, dizer o quê? Mas rapaz, quando eu não era crente não acontecia nada disso. E agora porque eu sou crente, está acontecendo isso. Eu vou deixar de ser crente, porque pelo menos eu vou deixar de ser aperreado e eu vou ficar sem medo. Por isso que eu não aceitei a luz. E por que eu aceitei a luz? Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Luiz. Luz ou questão de uma luz que vai dar luz? Você entende essas coisas, não? O trabalho do medo é terrível, meu irmão. Medo do amor, medo. Isso é terrível, meu irmão. Demais. E eu passei muitas situações dentro da minha casa, morando sozinho. Isso aí. Bagunça, meu irmão. Terrível eles faziam, meu irmão. Não só foi uma vez nem duas, não. Teve uma vez que eu fiz uma reunião com eles. Foi um jeito. Não, pastor. Peraí, pastor. Essa não É que o Márcio tanto assim. Como foi essa reunião? Então, eu saí do meu quarto e voltar e fui para a cozinha. Eu passei a cozinha pequena, os cozinhos e falei assim: é o seguinte, a partir de hoje você tem que parar com essa bagunça. Em nome de Jesus. Chamei o estudinho. Olha, vem a demoniada todo dia aqui agora. Venha tudo aqui agora. Em nome de Jesus. Chamei o demoniada. Chamei a coisa do dia para cá tudo agora em nome de Jesus. E daí tem que vir. Aí vocês responderam: pode. Se a Bíblia diz que Deus chama a gente e a gente não foge nenhuma, quando eu disse, pois venha para cá, a gente termina mal, fica aqui comigo. Aí eu disse: meu irmão, você tem que parar com essas coisas. Não me diz Jesus, porque eu já estou tribulado com vocês. O nosso cabelo assim, não está dizendo nada. Como quem diz assim, vocês sabem que eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Eu já sei que tem crime. Isso não é novo convertido, meu irmão. Faz aquela música de uma coisa. Aí quando eu sou olhar, é o seguinte: vai se abrir um buraco aqui agora e vocês vão se socar dentro desse buraco, vocês tudinho. Reino espiritual, né? Olhando direto, mostrando direto, você não vai tratar com eles, não vai tratar as coisas espirituais, pensamento não, que dá errado. Você não vence nunca. Você está entendendo, irmão? E vem a coisa toda agora, porque agora vai se abrir um buraco que vocês vão descer tudinho aqui. Um atrás do outro, vão descer tudinho e vocês vão sair dessa casa, em nome de Jesus Cristo. Aí pronto, irmão, abriu-se um buraco lá, meu irmão, que foi de demônio descendo lá e gritando. Ele terrível. Aí daquele dia em diante, meu irmão, o negócio começou, o som começou a brigar dentro de casa. Graças a Deus. Você está entendendo? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são espirituais e poderosas, agora tem que ser feita em Deus. Amém? Amém. Vou ler somente para você ver que isso é uma coisa, meu irmão. Não é verdade? Somente aqui. Leia, por favor, versículo 18. De 18 de 2 Coríntios. Em nome de Jesus. Vai. 5. Não, 5 aí também. 18. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Amém. Se as nossas almas são poderosas em Deus, é em Deus. Leia no tradução, por favor. Tudo isso provém de Deus. Amém. Bom, vamos ficar só por aqui. E tudo isso
provém de Deus. Tudo aquilo que ele estava falando, versículo 17, estava dizendo o quê? Aquele que está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Aí isso vem de quem? De Deus. Isso não é que a gente disse, não, meu irmão, você estava, isso não vem da gente, não, meu irmão. Se viesse, não tinha, entendeu, meu irmão? Agora, o que é que acontece? A pessoa, isso não vem da pessoa, a pessoa que anular. E quer dizer que tem agora, os três que acuda aquele negócio todo? Não. Ele diz uma coisa, alguém que está em Cristo, nova criatura é essa, que deve passar. Aí no versículo adiante, ele diz que tudo isso vem de Deus. Porque ele que fez isso. Ele que criou isso. O plano dele foi esse. Foi o quê? Qual foi o plano de Deus? Depois da queda, ele veio fazer o plano, tal, ele botou o Cristo ali, já viu quem é esse Cristo, quem é esse Jesus, quem é esse negócio, onde é que ele está, e o diabo quebra na cabeça, e aí disse que era um mistério Cristo, e veio esse tempo ali para fazer todo esse plano. Entendeu? Todo esse plano, para criar tudo isso aqui e fazer da gente agora uma nova criatura. Aleluia. Pronto, meu irmão. Você está entendendo? Que a gente estamos falando nova criatura, vestidos agora, tá certo? Eu, quando olho para você, eu não vejo você, o você velho. Eu vejo você novo. Você tem que olhar para mim do mesmo jeito. Entendeu? Quando a igreja se despertar para isso, meu irmão, nossos olhares vão ser diferentes. Porque eu não vou ver você. Entendeu? Por isso, meu irmão, que eu não gosto de contar muito coisas pertinentes ao meu passado ruim. Não. Você me vê que a maioria dos testemunhos que eu conto é depois que eu em Cristo, as coisas, as glórias, as coisas que aconteceram, eu não conto mais isso. Entendeu? Só que pessoas gostam de contar seu testemunho, não tem nada contra. Eu não tenho nada contra. Às vezes eu posso até contar de alguma situação que Deus está englobar alguma coisa. Muito bem, mas não vivo fazendo isso. Você, por quê? Porque eu sou uma nova criatura, meu irmão. Eu tenho que contar as coisas novas na minha vida. Entendeu? Porque isso, a gente tem que viver isso. Se a gente não vive isso, isso não tem efeito. Você está entendendo? Você vai para uma empresa, para um emprego, você vai impactar aquilo ali, meu irmão. Você foi chamado para fazer aquilo ali. Se você for cozinhar, você chamou para ser uma cozinheira, meu irmão. Você não vai fazer faxina. Naquela hora de cozinhar, você tem que ser um cozinheiro, você tem que fazer aquilo ali. É isso, o plano de Deus na nossa vida é a gente fazer aquilo que Deus determinou para a gente fazer. E ser aquilo que Deus determinou para a gente ser. Não vá ser outra coisa, não queira ser velha criatura, não. Seja novo, que é melhor. Isso tudo vem de quem? Não é do homem, não. Isso tudo provém de Deus. Você está entendendo? A cura divina, meu irmão, é Satanás não é a cabeça de crente, não, né? Isso vem de Deus. E quando você propõe o coração de buscar, você está buscando o próprio Deus, porque Deus é isso. Você está entendendo? Ele disse: eu vim para que morras, e morras logo. Não? Fica assim que ele diz, não? Vida e abundância. Não é para morrer logo, não? Não. E por que o camarada fica restringindo e com medo da morte? Tão terrível. Não, meu irmão, porque Elias, ele fugiu para não morrer. Mas na verdade, você sabe que Elias fugiu para não morrer? Elias fugiu para não morrer, meu irmão, pela mão de uma pagã, de uma estrangeira, de uma mulher terrível como Jezabel. Ele não queria morrer pela mão dela. Porque ele foi para lá, para cá, e pediu o que a Deus? Amor. Se ele estava com medo da morte, como é que ele pediu a morte? Ele não queria morrer pela mão daquela triste. Porque para isso, meu irmão, isso é tipo como se fosse uma blasfêmia. Você está entendendo? Aí ele correu para salvar a sua vida, para não morrer por Jezabel. Chegou lá e disse: Senhor, olha, eu baixo, não sou mais do sonho dos meus pais, me mato logo. Aí, meu irmão, é perdido. E principalmente para aquele que Deus tem obra. É perdido o camarada pedir a morte. Sabe o que é que Deus fez? Morte? Eu vou te dar mais vida. Vem pra cá. Ele morreu. Deus pegou tu morreu com tudo, meu irmão, com trigo e tudo. E ele estava vindo na morte e disse: não, meu plano para tu não tem morte, não, vem pra cá. Por isso que Jesus disse que aquele que crê e vive nunca morrerá eternamente. Aleluia. E os que morreram ressuscitarão para a eternidade. No plano original de Deus não tinha morte, a morte é por causa do pecado. Você está entendendo, meu? O pecado gera a morte. Mas só que o pecado na nossa
pecado não tem poder sobre a nossa vida. A gente pode pecar por acidente, mas não tem. Você tem prazer no pecado? Não tem mais não. Foi o que o apóstolo Paulo disse. O pecado, meu irmão, ele não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque nós não vivemos na carne. Nós somos revestidos. Você está entendendo? Nós somos uma nova criatura. E a nova criatura não tem pecado na nova criatura. Só que o camarada fica inventando outras coisas e diz, não, o povo fica meio da cabeça. Aí o cara pensa que é um pecador, pensa que está assim, na verdade, eu não consigo isso, eu não consigo isso, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar isso aqui. É tudo coisa, invenção, tudo coisa. A Bíblia não mostra nada disso, meu irmão. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas foi o quê? E tudo se fez o quê? Novo. Tem gente que até jogou no mar do esquecimento. Isso não está na Bíblia, não. Isso é um negócio que inventaram também. A Bíblia diz que ele jogou para trás e não se lembra mais. O mais esquecimento foi que inventaram. Não está na Bíblia, não. Ele jogou para trás e não se lembra mais dele. Aí o camarada vai se lembrar. Eu vou para frente. Assim, ó. É até engraçado, né? Pastor, isso não parece uma aula de seminário, mas parece simplicidade, porque o evangelho é simples. O apóstolo Paulo, só quando eu fui ter convosco, eu não fui falar com sublimidade de palavras persuasivas, não. Mas ele demonstra assim, o poder de Deus. Amém ou não amém? Amém. O poder de Deus está aqui, meu irmão. Ou você duvida? Entendeu, meu irmão? Jamais, meu irmão. Está entendendo? Não fica como o irmão disse, não, meu irmão, que o camarada estava duvidando. Quando ele, João Batista, não é que não duvidou, não, cara. Pelo amor de Deus. João Batista, meu irmão, não duvidou, não. Eram os discípulos. Porque ele ia passar. Eles vai lá, perguntar a ele se a gente é ele mesmo, a gente devemos esperar outro. Poxa, devemos esperar outro, devemos esperar outro. Como é que devemos que ele ia morrer? Ele sabia, né? Que ele era o filho da glória de Deus. É o princípio, sabe? O princípio vai tirar a boca, João vai se vai com um papo. Olha, pergunta ele. O que vai dar? João já estava convicto. Falou que ia morrer. Ah, meu irmão. Esperar quem vai? É uma coisa tão terrível, que a Bíblia diz que Jesus disse, aquele que mandou batizar, isso, aquele que desceu o Espírito e permanecer, é esse batismo do Espírito Santo. Ou seja, quem é? Jesus, João batiza ele, o Espírito vem, João viu o Espírito. Nem todo mundo teve essa visão. João viu isso aqui, descendo sobre Jesus. Aí testificou isso. Não, é esse aí. Esse é o Cristo. Está certo. A Bíblia diz que quando Jesus sai da água, depende do Evangelho, a Bíblia diz que veio uma voz. E diz: este é o meu filho amado. E João viu. Depois de João ver, e ouviu, e ainda duvidar. Isso não tem lógica, não. Nós também temos aí o poder. Não tem lógica, não, de João duvidar. Eu já sabia. João não duvidou não, isso aí era para os discípulos. Por quê? Porque João ia passar. Quem é o ministério agora, florescendo agora? Era Jesus. E eles iam seguir, na verdade, continuar seguindo a doutrina de João, seguindo Jesus. Entendeu agora? Porque João que batizou eles, batizou até o próprio Jesus. Tá certo? Quer dizer que João era incrédulo como pai, porque o pai ficou meio incrédulo, foi. Ficou muito por causa da incredulidade. Aí João era o primeiro. Homem, quando João foi crescendo, meu irmão, a mãe dele, Isabel, aí, olha, é assim, vai me aparecer, você é uma pessoa escolhida, você é separado, você não vai comer comida assim, você não vai tomar isso. A mãe falou tudo a João sabia tudo. Já tem lá no previsto, o homem que anunciou o caminho do Senhor, preparou o caminho. Não tem nada a ver, não, né? Você está entendendo? Por isso que a dúvida, meu irmão, irmão, e tem uma coisa, meu irmão, você pensa que a dúvida é uma coisa forte dentro de você? Não, meu irmão. Forte dentro de você é o Espírito Santo. É tudo mentira de Satanás. Digo, calma, não tem fé. Não, porque eu não tenho fé. Eu acho que ele tem fé, meu irmão. Por isso que não acontece na minha vida. É do diabo que inventa. Tudo o diabo que inventa. E tem tudo o diabo que inventa. Tem nada a ver. A fé vem do ouvido, você
está ouvindo o quê? A palavra de Deus, está achando gerada aí. Tá vendo? Você não precisa ver, não precisa seguir, não precisa de nada dele, nem precisa fazer força. Não tem nada disso. Tu pede para não fazer de bater. Não precisa fazer força, não. Esse povo é ligado. Graças a Deus, aleluia. Amém ou amém? Amém. Precisa fazer força? Não. Não precisa fazer nada disso, não. Misericórdia. Não pode. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu vou sair daqui, meu irmão, voando nas asas de Deus. Você está entendendo? O poder de Deus, meu irmão, é isso. E o poder de Deus está onde? Está dentro da gente. Graças a Deus. O rapaz, pastor, eu fiquei engraçado com ele. Nosso dominical, pastor, meu pastor, como eu queria ter essa sabedoria do senhor.